Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Nós somos ginecologistas, somos terapeuta sexual, mas a conversa aqui não é só sobre isso. Nós somos mulheres apaixonadas pelo universo feminino. E a gente vai conversar aqui sobre tudo, não só sobre cuidados íntimos, mas também sobre vida, sobre gastronomia, sobre qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem ama pepeca. Né? Tudo isso com muita risada, sem limite, sem tabus e com muito vinho, claro. Hoje, o nosso Papo de Pepecas vem acompanhado desse vinho maravilhoso que o Fábio, sommelier da Vinho Nobile, separou pra gente, que é um Côte Rhône, da linha de vinhos da chefe Anne-Sophie Pic. É uma collab com o Michel Chapoutier, tá? Que é um grande produtor de vinhos. E ele é um vinho muito gastronômico. E por que a gente escolheu ele? Porque a Carol tá aqui. Nossa convidada de hoje é a Carol Green. Muito bem-vinda, Carol. A Carol é uma médica que virou influencer, blogueira de gastronomia. E ela é criadora de conteúdo de gastronomia e viagens. E agora, né, Carol, colunista do CNN Viagem e Gastronomia, o que eu acho sensacional, particularmente. Que eu acho que veio a coroar esse trabalho tão bacana que você tem feito. Então, estamos aqui numa mesa com duas ginecologistas, uma médica que virou influencer e uma especialista em sexualidade. É inevitável a gente afirmar que comer é um prazer, não é? Agora, vamos viajar hoje, então, aqui. Vamos, só falta viajar aqui. Eu não sei agora. como é que vai andar esse troço, mas comer é prazer, né? Prazer. Aí, assim, Carol, minha confissão. A Ivana não sabe, eu acho. Ela é do culto, mas qualquer um que me segue nas minhas redes sociais sabe que eu sou alucinada por gastronomia. Eu fiz curso de chefe há tem uns 10 anos, Carol. Foi um ano, foi junto comigo, acho que faz 7 anos. É por aí, acho né? 6, 7 anos. Me deu na cabeça fazer curso de chefe. E aí fiz o curso de chefe, foi super bacana, mas como hobby. Então, assim, eu cozinho, eu recebo, eu amo viajar, eu viajo, eu como pra... Tem gente que come pra viver, eu vivo pra comer. Então, a gente curto mesmo. Do boteco ao 3 estrelas Michelin e invisto nisso. Eu acho que a vida é experiências. Pra mim, gastronomia é arte. Mas hobby, né, Carol? Você saiu da curva. Assim, que momento da tua vida deixou de ser hobby? Como é que foi a virada, conta essa história. Como é que você mudou a tua vida? Você era Carol, médica, é tudo menos atendia, previsível. e daí você virou? Como é que foi? Me conta essa história. Então, na verdade, eu sempre gostei muito de gastronomia, desde pequena. Foi uma coisa natural. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falando, nossa, desde 15 anos atrás você já era uma pessoa que todo mundo já perguntava de onde ir, dicas de boteco. Eu queria sempre conhecer coisas novas, enfim, né? Até eu começar a fazer o curso também de chefe, foi em 2016. E foi depois de 2016 que a coisa virou. Porque daí eu comecei a fazer muita receita, comecei a... Depois do curso? Depois do curso. Que Mas a coisa... então, você era médica, você atendia, tinha consultório e tal, como é que é? Algumas coisas já tinham, tinham Carol mudado. é nada previsível. Ela é uma pessoa Mas tipo, você se formou em que não convencional. Junto com ela, 2000 É a cara da minha turma. 2005. Ela fez Federal do Paraná. Você é sagitariana? Eu sou libriana. Você formou em 2005. 2005, né? Foi? Depois que janeiro você de formou, 2005, você fez residência, alguma Eu fiz especialização de dermato, mas nunca fiz a prova de título. Mas fiquei trabalhando durante algum tempo com isso. Depois disso, eu trabalhei 14 anos como médica. Há 5 anos eu larguei e hoje em dia eu tenho outro trabalho que não tem absolutamente nada a ver com isso. E foi junto com essa transição que eu também consegui começar a levar mais a sério a gastronomia, porque antes eu não tinha tempo, como médica eu não tinha tempo. Lógico, médica você não tem tempo. Não tem tempo pra nada. E depois disso, depois que eu fiz o curso de chefe, que a coisa começou a ficar mais profissional, que eu comecei a me dedicar realmente a criar o conteúdo pro meu perfil do Instagram. Mas foi por acaso, né, Foi por Carol? acaso, não foi nada planejado. Na verdade, eu comecei a conseguir postar mais porque eu gostava de postar mais, e daí as pessoas começaram a seguir, daí quando você vê que as pessoas estão seguindo, você começa a produzir cada vez mais, e você vê que a coisa vai tomando um corpo. Sim. E depois, na verdade, foi na pandemia que a coisa realmente explodiu, porque como eu tinha o curso de chefe, as pessoas queriam cozinhar. Foi 2, 3 anos, então. Isso. Porque eu comecei a fazer muita receita, né? As pessoas, o que elas queriam, quando estavam presas em casa, era cozinhar. Era cozinhar. Muita coisa em casa Eu mesmo, fiquei né? em casa. Eu fui sair, acho que a primeira vez depois de uns 6 meses, que eu fui colocar o pé fora de casa.
Então, eu Acho que a fazia... primeira vez que foi jantar foi com a gente. Foi, Aham, eu foi. lembro. Pior que foi. E, enfim, daí eu comecei a fazer muita receita, aí o tanto de seguidor, assim, cresceu de uma maneira Explodiu, absurda. né? Foi em 6 meses, foi acho que uns 10 mil seguidores, assim, em 6 meses. Foi muita coisa mesmo. E depois que começou a melhorar, os restaurantes começaram a reabrir, eu comecei a voltar a fazer o que eu fazia antes, que era realmente ir nos restaurantes e, enfim... Comer. E comer, né? E comer. Eu não falo, assim, que não é crítica gastronômica, eu acho que isso é uma categoria diferente, mas as pessoas confiam muito no meu paladar, até porque eu não vou falar bem do que eu não gosto. Então, eu não ganho nada, eu não recebo nada dos restaurantes. Muitos oferecem dinheiro para eu fazer propaganda. Eu já falei que isso eu não quero fazer, porque credibilidade não tem preço. Sim. Então, as pessoas confiam por causa disso. E daí, desde então, virei, né, uma criadora de conteúdo, mas uma influenciadora de restaurantes, etc. Né? Que legal. E a Carol come. Quando que você teve mesmo, a coragem, assim, não é só a provar. coragem de você sair da vida médica? Quando que você teve a coragem de você deixar o seu consultório por um caminho incerto, né? Porque assim, não, você mas eu né? eu tenho um caminho mais certo hoje em dia que não tem nada a ver com isso. Eu tenho outro trabalho que não tem nada a ver com isso. Eu sou funcionária pública que não tem nada a ver com isso. Então eu ainda consegui, durante vários anos, eu consegui conciliar a medicina com isso. Eu fazia plantão à noite, fazia plantão no final de semana. Há 5 anos que eu cortei completamente. E quando você decidiu, um pouco dessa história eu sei, até mais legal até que você se perguntem, porque... Mas assim, quando você decidiu que você não queria mais ser médica, Carol, não era pra você... E qual é o ônus que isso carregava na tua vida pra fazer você mudar de vida? Tem que ter muita coragem pra isso, porque eu acho que tem né? até uma expectativa familiar, né? A doutora Carol, médica, não teve assim uma cobrança a minha assim, família... na entrelinha? Não. A minha mãe, ela sempre achou que a gente tem que fazer o que a gente é bom... Do que a gente é bom, e ser bom naquilo ali. E ser feliz, né? E ser muito bom no que a gente decidiu fazer, mas ela nunca... Eu é que sempre falei que queria ser médica, nunca foi minha mãe não que colocou isso pra mim, nunca foi. Mas foi quando eu percebi que a minha vida eu trabalhava muito, o meu irmão já era um funcionário público, eu percebi que ele estava tendo uma qualidade de vida muito melhor do que a minha e ganhando mais ou menos a mesma coisa. Aí eu decidi que ele me convenceu a começar a estudar. Daí depois eu fiquei um tempo estudando e decidi mudar de vida. E, claro, hoje em dia eu não vou ser rica, mas a minha vida é confortável. Sim. E eu tenho tempo suficiente para eu conseguir me dedicar ao que eu efetivamente gosto, que é a gastronomia. A medicina não me permitia isso. Qual é a gastronomia que mais te interessa? É a gastronomia latina? Asiática. É a europeia? É a asiática? Asiática. Principalmente sudeste asiático, sem sombra de dúvida. Tem alguma viagem planejada, Carol, para o Sudeste Asiático? Então, eu tenho... na verdade, eu estava planejando agora para esses anos, né, da pandemia, mas aí os planos, foram um pouco adiados. O dólar subiu. Mas o plano... não é por causa disso, é porque eu estava planejando para o ano passado, na verdade, é essa. O meu plano, não sei se isso vai acontecer, porque eu tenho dó de deixar meus 3 gatinhos sozinhos, mas é passar 3 meses na Ásia. É o plano, porque eu tenho direito a tirar, consigo fazer, na verdade eu posso ficar uns 4 meses. Então, impossível. Se você trabalha onde você tiver, hoje com a internacionalização, você pode continuar fazendo teus vídeos, tuas postagens, onde você tiver, né? Eu não tenho essa... Não, eu não posso. No momento eu não tenho home office, né? Talvez isso aconteça algum dia. Mas no momento eu não tenho. Mas eu tenho direito a tirar uma licença de 3 meses. Isso. Foi a última, né? Já foi extinto, mas eu tenho direito que eu adquiri. Eu sou funcionária pública. Já tirou licença prêmio? Não, mas eu tenho 3. Então, eu quero tirar a minha na Ásia. Eu quero ficar 3 meses. Eu não sei se eu vou conseguir ficar os 3 meses inteiros, porque daí eu vou ter que ficar sem meus gatinhos. Enfim. Mas talvez eu fique um mês e meio, depois um mês e meio. Eu posso dividir, né? Mas o plano é usufruir todo esse tempo na Ásia. Preciso pegar umas dicas com você, porque o mês que vem eu sou motociclista também, né? Então a gente viaja muito pela América Latina e tal. E mês que vem eu vou passar um mês na Europa. Então a gente vai Portugal, Espanha, França.
Então, preciso pegar umas dicas com você. Temos dicas. Temos. Temos dicas. Carol tem dicas, Ari tem dicas. Eu ia dar, mas já que você não quer. Não dos países mais tradicionais eu não tenho. Não, eu não conheço. Fica comigo, viu, Não, esses daí eu não conheço Itália e França, por exemplo, mas eu conheço a Sérvia, a Macedônia, a Albânia. Eu normalmente vou para os países mais loucos. Eu falei que a Carol não era Falando previsível. aqui de pepeca, Carol. Eu fui uma vez, uma das viagens que eu fui pro Chile, de motociclista, eu gosto muito de passar pelo Chile e até lá deserto Atacama, tal. Essa é a nossa rota, né? Eu fui pilotando pro Chile 3 vezes. Fui uma vez pro Peru. E teve no litoral do Chile que a gente comeu um prato. Você comeu isso? Ai, meu Deus, eu não sei do que você tá falando, eu não sei. Eu não sei do que ela tá falando. Ela nem sabe o que eu comi. Não, mas pela cara dela, ela já imagina, e deve ser. Mas no litoral do Chile, que é uma região ali que onde vem muitos pinguins e tal, a gente foi num restaurante ali que era um fruto do mar, era como se fosse como é que chama esse negocinho pequenininho que tem de fruto do mar, que você vai lá nas pedras e pega? O mexilhão. Mexilhão. Tinha um mexilhão outra que era coisa. desse tamanho aqui, Tipo uma abalone? mas Sim. era uma Acho que É tipo uma abalone, É a né? abalone, Que acho tem que é naquela abalone. região. Não tirou foto, mas era uma pepecona. Eu acho que é o abalone, que o abalone Era é bem assim, parecido com com isso. formato de pepeca. Achei que você falou tinha outra até coisa. a bolinha do clitóris ali. Ele vinha num pratinho decoradinho, tal, com uma basezinha de uma saladinha. E tinha aquele pepecão, assim. E era bom? Coisa mais linda do mundo. Mas vamos falar a verdade, a gente vê clitóris em tudo, né? Era bom, mas era um mexilhão. Mas era um mexilhão. Era um mexilhão, na verdade. Eu vejo. Eu vejo pepeca também. em qualquer lugar. Mas era um troço muito grande. Quando eu olhei, eu falei... A pepeca! Você já queria operar a pepeca. Não, eu já queria. Não, porque ela era Não, ela era bonita, Ela era não precisava. bonita, a pepeca bonita. Mas que coisa linda aquela pepecona, É né? Aquele abalone, mexilhão deve ser enorme. abalone. Eu acho que é abalone. Era um troço gigante, era um troço grande, assim. Eu fiquei encantada. Cara, eu achei que você ia falar, tem algum lugar, talvez você saiba, Carol, eu não sei, que come pepeca de vaca. Existe um prato Você que é viu? a O pepeca Rafael de Tonon, vaca. outro dia, ele postou a vagina, né? Ele falou eu não que sei, é a eu não, vulva eu não ou é a consegui. vagina? Não, é a vagina. Ah. É a vagina, é a parte interna. É a parte interna. É a parte externa interna. não, né? Onde é, A você vulva. sabe? Ai, não é Portugal? Não, lá em Portugal, não, eu vi que agora tem menos de 10 dias. Não, é que tem menos de 10 dias que saiu essa... Ele postou a matéria, só que eu não consegui ler porque eram aquelas que precisava Sem ter assinar, acesso e tal, então eu não saco consegui ter isso. acesso. É. Mas eu vi que o nome era esse. No lugar lá onde comem vagina de vaca. Era eu esse sei o que tem título algum do lugar, negócio. eu já vi Carol, isso há muito tempo qual a atrás. coisa mais esdrúxula que você comeu? Nossa, a Carol come coisa esdrúxula. Ai, gente, essa Mas a Essa- mais a esdrúxula, mais assim. O que você esdrúxula. falou assim? Nossa, eu comi essa isso é a aqui. que eu postei outro dia lá, inclusive. Que até você ficou com nojo de você. Não, foi a única coisa que eu tive que eu não consegui terminar de comer, foi a única. Que de resto, eu não tenho nenhuma restrição. A minha restrição alimentar é coisa que ainda esteja viva. Tipo, que vá se mexer na minha boca. Mentira que você não come pimentão nem orégano. Eu como, eu não gosto. Não, eu não gosto, mas eu como. Eu não gosto, mas eu como. Não, eu como. Me responder. Eu como. Eu Eu como. é mais esdrúxula. Deixa eu me responder. Cara, A mais bizarra foi na Ilha do Marajó. Eles têm uma... É cultural lá deles, mas eu já sei de pessoas que moram no Pará e nem elas tiveram coragem de comer aquilo lá. Quando eu postei que eu tinha comido aquilo, eles falaram, você tá brincando que você comeu esse negócio. Chama turu. É uma larva que fica dentro das madeiras dos mangues. É uns troncos que ficam lá, eles caem, os troncos, no meio do mangue, e daí fica aqueles buracos dentro, e elas vão lá e ficam lá. É um negócio gigantesco, tem desde pequeno até, sei lá, 2 metros. Já vi. E é um negócio esbranquiçado, eles abrem o tronco. Uma lesma, é uma lesma. Ficou até nervosa. meu Deus do céu. Suspende o vinho. Eles abrem aquele tronco e daí sai aquele bando de coisa e daí eles fazem eu comi na forma de sopa, aquilo lá. Só que além do gosto, ele não tem gosto de nada. Mas é cozido, né? É cozido, só Tava que tem o morto quando seguinte, você comeu. tava morto, tava morto, Ah. tava morto. Não, tem gente que pega assim já na hora e coloca. Só que eu achei que além de não ter gosto de nada, ele tinha areia no meio. E morder areia, pra mim, é um é negócio fogo. que não... É desagradável. É horrível, né? aquele isso creque, é. creque. Eu comecei a comer, e eu pedi assim, por livre e espontânea vontade. Eu fiquei olhando, né, a mulher nem entendeu do restaurante quando eu pedi aquilo. Mas comi um pouquinho, assim, não gostei. Foi a única coisa que eu deixei. Porque de resto, eu comeria, acho que até, sei lá, tarântula.
Essas Vivo coisas você não tranquilas. come, Tinha, lembra Carol. que tinha o Vivo não seriado dá. lá Dá da um ruim. Rede Vivo não dá. Globo? Essa coisa... eu acho... A Mas primeira... se for polvo na Ásia, Eu tenho mais dó ainda de polvo. O polvo é um bicho muito inteiro. Eu gostaria disso. Na verdade, eu gostaria de ser vegetariana, né? Mas eu não sou. Mas eu gostaria. Eu gostaria. Eu tenho muita Você dó dos lembra que tinha um bichinhos. programinha lá Ih, não vou falar da rede, mas Além do Limite, que tinha umas provas, que tinha umas comidas olho de esdrúxulas. cabra. Você né? tinha que comer Como tudo. olho de não sei o quê. Não vou dizer que eu vou cérebro de gostar, mas eu macaco, Que tinha um monte de coisa esdrúxula A pra Carol comer. come. Mas já Buchada comeu? de bode. Já comi Olho buchada. Olho de peixe. A melhor parte do peixe é o olho do peixe, gente. Sério? Puro colágeno, Come. gente. Puro colágeno, aquele de ficar fazendo... Ah, mas você tá a boca assim, suplementando aí, é por isso, né? Mas é uma delícia. Olho de Carol, peixe é uma delícia. Aquelas comidas que eu fui pra Tailândia, e lógico que lá na Tailândia tem uma influência ali, que não é da Tailândia, mas dos países vizinhos, de você na rua, você vai andando assim, e eles vêm com aquele espetinho de escorpião. De escorpião, como qualquer aquelas coisa, coisas sem tal. problemas. Aquilo eu não tive coragem de comer, mas aquilo é bom. O escorpião eu acho bom. A aranha eu não comi ainda. Mas comeria. Não vou dizer assim que é uma coisa que eu tenho vontade, porque eu tenho medo de aranha. Mas... Barata. Barata Eu nojenta. quase que comi. Eu quase comi Comeria. escorpião. Escorpião Comeria. era, Eu acho acho que que... com escorpião eu como Comeria. É, Não, barata eu acho que eu tenho nojinho. Eu teria Escorpião nojinho, comeria mas de eu, boa. mas É eu que deve ser O experimentaria. espetinho do escorpião ali, que tinha uns 4 escorpiões, acho que Mas eram ele, uns 15 ele é praticamente um euros. camarão. O escorpião é um camarãozinho. Mas isso Mas é ele o tem problema é que aquilo é casquinha gordura assim, pura. Mas é igual camarãozinho fritinho. Mas diz que é ruim aquele, né, troço, assim. É meio pega turista Então, também, né? eu experimentaria, porque, tô lá, Porque não assim, é um pra troço dizer, fresco, pra fazer né? um check. Se fosse Pra uma fazer um coisa que check. você Eu não acho que vai visse ser ele gostoso. preparar na É hora, igual você assim, comer, tipo, mas se eles ficam parambulando com aquele escorpião, aquele espeto, quanto tempo que tá aquele escorpião? Ah, não, tem isso também. Então, Sim, porque já assim, faz não é sacar. porque era um nojinho, eu tava louca, porque eu sou de escorpião, a Ali também é de escorpião, eu fiquei louca pra comer aquele escorpião. Mas eu pensei, quanto tempo que esse cara tá com esse É espetinho? que nem aqueles espetinhos da praia, né? É, Que tá lá o dia exato. inteiro passeando. Não, Se eu não fosse tenho num coragem disso também, mas é por uma questão de você saúde daí, né? sentar, você preparar Não, na aí- hora, eu teria comido. Mas aquele espetinho de camelozinho, assim, eu não tive coragem de comer. Não, aí eu acho que eu teria, se eu fosse pra experimentar, eu iria num lugar um pouquinho mais confiável. Exato, exato. Mas eu comeria. O cara, nesse Comeria. momento, assim, tipo, você tá conseguindo capitalizar alguma coisa com essa vida de influencer ou você só gastando ainda? Só gastando muito dinheiro. É porque gasta e muito, Gasta. né? Gasta muito, mas é que assim, é porque eu tenho essa coisa de não cobrar dos restaurantes e não aceitar. Mas Porque e outros muitos- benefícios Você tem aí ética, que não pronto. necessariamente... Então, na verdade, assim, eu vou como convidada de muitos lugares, só que, e recebo muitas coisas em casa, mas recebido não paga boleto. Não. Então, e na verdade, se eu for considerar o trabalho, o tempo que me toma eu filmar aquilo ali, eu editar e eu postar, não me vale a pena. Não me vale a pena. Eu estou pagando para eu trabalhar. Fazendo a conta Não ali. vale a pena. O meu tempo vale muito mais do que isso. Mas, assim, muitas pessoas são meus amigos, são lá e tá. Daí eu acabo fazendo. Mas, assim, se eu for considerar na ponta do lápis, não vale a pena eu ir jantar como convidada em nenhum lugar e nem eu ter recebido. Mas você recebe umas Aí seria propostas o jantar. indecentes, assim, É. do povo? Muito. Mas a maior parte das propostas indecentes são justamente os lugares que eu não É. curto, né? É. Porque lugar bom não precisa fazer proposta Não. indecente, entendeu? Lugar bom não precisa pagar pra alguém ir lá e fazer propaganda. Mas, tipo, né? o cara vai abrir Assim. um super mega restaurante, ele quer você lá, mas aí você não paga, pelo menos. Não, Aham. não. Mas sabe o que eu achei legal, Carol? É uma coisa, às vezes, que é um campo, né? A Unimed, que tem os seus 4.500 cooperados, ele fez já algum tempinho atrás, um dia do médico, mês do dia do médico, uma coisa que eu achei muito legal. O que eles fizeram? Eles fizeram um online, ao vivo ali, com um masterchef lá, com um chefe de cozinha, e eles filmaram o chefe de cozinha fazendo um risoto ao fundo, uma carne, Eu acho uma que eu lembro comida disso. especial. E daí eles deram antecipadamente, uma semana, 15 dias antes, mandaram para os médicos cooperados um kitzinho que tinha o tantinho de arroz, Na pandemia, a rolou margarina, Isso, que é aquela margarina que ela é diferente, como é que chama aquela margarina? Que é aquela manteiga. Manteiga que é, ghee? Manteiga ghee. No chão, manteiga de Manteiga margarina. margarina. Eu já dei uma arrepiadinha também.
Gente, Eu pensei, é não é possível que eles tenham mandado margarina. Me deu ruim. Mas Foi a culpa do vinho. Mas o que eles mandaram? Numa caixinha, todos os condimentos, tudo que você precisava para fazer aquele prato, você recebeu em casa. E daí, ao mesmo tempo que você via aquela aula online daquele risoto, você tinha todos os Ingredientes. Eu achei isso muito legal. E os médicos, de uma forma geral, gostaram muito dessa atividade. Médico porque adora você, comer e cozinhar. você adorou aprender Não a fazer é uma aquele característica prato. nossa. Você adorou fazer aquele prato, você fez junto com o chefe de cozinha e você, no final da história, você tinha teu almoço pronto. Sim. Então, isso eu acho muito legal. Eu achei muito legal. Você aprende a cozinhar, você tem a orientação do chefe de cozinha e você tem os condimentos na tua casa. Sim. Então, eu acho que é um mercado legal. Mas que tem você muita trabalha coisa Mas tem assim, bastante já. Tem bastante coisa que já faz tá um isso. pouco De saturado. porcionamento, Mas tá você saturado, mas eu assina. acho que você tem campo para você vender esse tipo de serviço. A Dulcinha já quer capitalizar ela você, tá bem né? louca aqui, ó. Mas eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo. Eu tenho Não meu tem, trabalho, e todas as noites eu tenho Que é o que paga os eventos, eu boletos tenho... dela, É o meu trabalho, eu tenho que ficar lá, eu bato ponto e tudo. Então, eu não tenho tempo pra... Na verdade, a questão principal, eu tenho muitas ideias de como capitalizar. Mas a gente... É aquela coisa que quem trabalha Mas demais não tem falta tempo pra quanto ficar pra você rico, né? aposentar, Pra ganhar Carol? dinheiro. Falta quanto pra você se aposentar? Ah, bem. Maria, Falta bem ainda, né? Muitos. Mas eu tenho muitas ideias de como capitalizar, ideias boas, mas eu não consigo parar e me dedicar a essas coisas, porque Gente. todos os dias eu tenho alguma coisa para fazer. Então, acaba que a gente entra naquela rodinha do hamster, né? Então... Ô, Carol, e assim, você tem uma característica, e é uma coisa assim que eu que te conheço já sei, você posta tudo que você vai no Stories. Quando você realmente gosta, Daí vai pro feed. vai feed. Eu sempre falo isso, mas assim, não é claro, não tem como... não é todo mundo que consegue ver todos os stories, mas eu falo isso com bastante frequência nos meus stories, que não é pra você, só porque você viu um negócio nos meus stories, Não é pra você estar indicando. não é porque eu tô indicando. É. Não é porque eu tô indicando. Nos stories, não. Nos stories a não ser que o negócio seja muito ruim, daí eu nem nos stories vai. Mas de forma geral, é só um relato do que eu estou comendo. Pro meu feed... Só vai o que eu efetivamente gostei. E pro meu Top feed... Master. E pro meu feed Feed da só Carol vai, é só Top vai, Master, só vai, gente. tipo, vai 1/10 do que eu como. Vai pro meu feed. É aquela coisa. É. Pra você saber onde comer bem, você tem que comer muito mal. É. Eu como muito é mais assim que mal. a gente educa o Eu como paladar muito também, mais né? mal do que bem. Carol, como é que você come tanto e não engorda? Pois Como é. faz? Você experimenta aqui, Mas ela não como é que você- experimenta, ela Eu como come tudo e eu mesmo. ainda Ela como não dos gosta. outros. Eu ainda como dos outros. Ela Como é sai que do você não jantar e vai Eu não sei como é que Gente, sai do chefe de jantar e cozinha fica não é comendo gordo. depois Depois o dia inteiro, ó. Eu falei, meu Deus, que ogra! Ela, como é que você jantar, faz pra não jantou bem, engordar, pra comeu aumentar o mais. peso? Mas eu engordo. E ela gosta de coisa gorda eu só como coisa gorda, eu não como salada, não. Mas. Não, eu não como Estão salada. tudo desaforada Nossa, hoje. Calento e Amora. Tão tudo Nossa, desaforada. Calento. Eu não como salada. Gente, eu não como salada, eu só como eu não como coisa industrializada, eu não como coisa assim, né? Mas eu como muita manteiga, creme de leite, queijo, Sim, bacon. tudo fica bom com essas coisas. Né? Batatinha. Batatinha eu não como tanto, eu não sou da batata Fritinha frita. ali, Eu não sou de não? batata frita, não. Não, eu sou de outras coisas Coxinha. fritas. Coxinha. Puta, coxinha é um horror. Coxinha é uma tragédia. Eu como coxinha pelo menos umas 4, 5 mas você vezes não na semana. respondeu. Como que você não engorda? Eu acho que... Não, eu engordo. Pro que eu gosto, eu tô muito mais gorda do que eu gosto. Eu me gosto realmente magra. Todo mundo se pergunta isso. Mas Todo mundo, mas eu não consigo, com a minha vida hoje em dia, tá sendo muito difícil eu conseguir emagrecer. Só que eu sei que eu sempre falo que se o universo fosse justo, eu pesaria 120 quilos. Ainda bem que ele não é justo. Ele não é justo, graças a Deus. Os meus pais são bem magros, a genética é boa, mas assim, eu E ela não... falou com gosto, gente. Eu como. E olha que eu gosto de comer. você gosta de Mas eu pimenta? sou mais do troço Amo. da Amo. levinho. Amo Aquela pimenta. que faz secar a Amo. testa. Eu Você gosto gosta? daquele tipo de pimenta que eu sofro. Cara, eu te contei que eu Verdade. queimei a minha língua, eu perdi papila. Quem gosta de pimenta, gosta Gosta de de pimenta. No pimenta? meio do ano, em Heidelberg, por causa de pimenta. Sim, E a Heidelberg, gente... mas num daqueles indianos Não foi no deles. hospital psiquiátrico. Não, eu não, tava... eu sei, mas é num indiano deles, né? Porque eles Não, eu fui comem, né? comer aquela currywurst, que eu queria comer currywurst. Nossa, mas não é tão picante assim. Então, mas daí tinha, assim, do 0 ao 8. Aí, como eu tava com o Pedrinho junto, eu te pedi o 4. Porque o Pedro come o coitado do meu filho. Ele come... O primeiro contato de pimenta do Pedro, ele tinha 1 ano e meio. Eu peguei um kit, achei muito, Sacanagem. dei pra Ai, eu ele. sabia Era de pimenta. Sacanagem, isso é Começou a chorar. sacanagem.
Então, Eu já às vezes fiz eles isso falam, também. mamãe, um pouco de Sacanagem. pimenta ok, mas muito é ruim. Né? Daí eu explico pra que mata as bactérias. Ai, meu Deus do céu. Aí ele come. Aí eu te pediu 4, comeu, e ele come. Aí eu falei, cara, eu quero provar o 8. Aí o Du foi lá, a gente quer o 8. O vendedor falou, não, é muito forte. Não, mas a gente quer o 8. Você tem certeza? Porque fica guardada lá no outro lugar. Deu o tal cofre. do 8. A hora que eu botei o troço na boca, tem foto. E o vendedor se cagava Tem aqui no foto? balcão. Eu passei por uma situação E aí fez um buraco na minha língua. Bem Tá feito. com a cicatriz fez, Bem feito. desapilizou ali. E depois daquilo, meu parâmetro. Eu já sempre comi pimenta. Sempre não, mentira. Eu aprendi a comer pimenta por culpa do Du Ele no, gosta, no né? Espírito Santo comendo muqueca. Então, eu não comia pimenta antes do Du na minha vida. E aí eu aprendi. E aí, depois desse troço que eu queimei a língua, eu como habaneiro assim, como quem tivesse comendo De a boa. pimentinha do reino, moída. É um negócio. Eu não sou muito da pimenta. Eu Mas eu sou. gosto muito da ri, né? Que é uma pimenta chilena. Que ela é uma pimenta, mas é uma pimenta que É não é suave. uma pimenta que... mais entendeu? aromática Que do que... é uma Aromática. pimenta gostosa, assim, uma pimenta mesmo aromática, eu gosto muito. E aí, como eu sou motociclista, a gente, para atravessar a barreira, eu soco os pacotinhos de arri tudo põe em plastiquinho e jogo dentro do sapato, porque eles fazem nas fronteiras, Aham. né? Você tem que tirar tudo da moto, eles vistoriam tudo, e você não pode passar com comida, coisas com verdes, planta, aham. com não sei lá o quê. Eu fiquei até Então, com medo quando você os falou pra arri botar o ficam de pacotinho. tudo. Não, mas aí a coisa é um pouco mais complicada. Na mucosa ele não ia. Me deu medo agora até. Os arri ficam tudo dentro do calçado. Eu embolo em plastiquinho, escondo os arri dentro do calçado. Porque senão você não passa. Senão você não passa, cara. E arri é muito gostosinho, fala sério. Uma pimentinha gostosa. Será que funciona assim. igual jambu? Não sei. Não, jambu é diferente. Jambu é diferente, né? Mas eu não sou muito da pimenta. É que você não forte, foi eu apresentado também. ao jambu. Eu também não, eu só dela, gosto de então. pimenta na pepeca, só. Aqueles Jambu gente tá na jogou. pepeca. Eu já Usou? ouvi. Não. Carol, Já ouvi que eu tenho existe. vontade de Já ouvi deixar que aqui pra existe. todos. Já ouvi Carol, que existe. você já experimentou pimenta na pepeca? Não. É Ah, jambu. não. É o jambu. Não, mas jambu não é pimenta. Não é pimenta, mas é como Você se conhece fosse. jambu, né? Sim, Já experimentou jambu? claro. Jambu na pipeca. O que você Imagina, acha, na Carol? pepeca. Mas ele não amortece? Não, ele pulsa. Pinica. Pinica. Tá, Ele porque na faz boca ele dilatação. amortece, né? Ele dá aquela sensação de Não, ele amortece. dá Passei aquela- na boca. Ele traz uma sensação de amortecimento, depois ele começa a pulsar. Começa a Entendi. a pinicar. Que na boca é amortece. Outro dia essa aqui me deu gel de jambu. Eu fui no banheiro pra experimentar, porque eu sou, né? Eu não ia esperar. Eu sou dessas, eu sou Ela dessas. vai pra embora. Eu fui no Ela banheiro, foi já no banheiro, passei ela o voltou jambu. panicante. Voltei assim, ó. Ela voltou. Ui. Tava deixando o jambu. E aí, Dulce? Tá pinicando, né? Ali, ó. 10 minutinhos ali que eu fiquei ali. Mas aí só tinha mulher aqui, né? Como eu não sou chegada naquela outra parte, eu fiquei ali só pensando. Só pinicando. Só se né? curtindo. É só se curtindo, Só se ali, curtindo. porque não rolou nada. Né? Acabou ali, né? Jambu. Ô, Carol, e assim, você tem uma coisa muito característica que até me causou estranheza, que você fez um comportamento diferente da tua última viagem. Não, meu mas nada Deus. normal, fica tranquilo. O quê? Não é o jambu, não é na pepeca. Fiquei curiosa. Você nunca fala mal. Não. E agora você desceu Eu lenha. falei. Essa viagem que você fez agora, você falou. E eu falei, gente, Pra a onde você Carol viajou? nunca... Conta pra gente, Mas a onde é que Carol, você a Carol é tava? sempre muito ética, muito elegante. Tá, quero saber Quando onde é que ela não ela gosta, ela não falou mal, fala. então. Eu sou Onde é que você assim, tava, Carol? Tava na Colômbia e no Panamá. Na Colômbia. É que foram o dia que eu falei mal mesmo, primeiro que assim, daí eu não marquei o lugar. Então só, era stories, então 24 horas acabou e eu não marquei o lugar. Quem tinha visto os stories anteriores ia entender de onde eu tava falando. Mas é algo... eu sabia ali. Você sabia, mas assim, eu sabia que era para um público assim bem restrito, não era uma coisa que seria, né, divulgada aos 7 Eu eventos. só pensei, meu, a Carol tá muito revoltada. Porque eu Não, nunca foi muito vi você. revoltante. É que foi revoltante. E também, assim, porque eu não tô... Ai, eu aceito também. Vamos lá. E porque eu não tô... Era um lugar que eu tava muito fora do meu país, etc e tal. Então, assim, eu não quero fazer isso, mesmo que eu não goste de nada. Se alguém particularmente me perguntar se eu acho tal lugar ruim, aí eu vou responder. Mas, Sim. publicamente, o que eu considero é o seguinte: ninguém acha razoável se um dono de uma fábrica
pegar um funcionário no meio lá do chão de fábrica e na frente de todo mundo esculachar o cara. Isso. Ninguém acha isso razoável. Por que eu vou fazer publicamente É que direito isso? que eu tenho, Isso é né? um bullying, entendeu? Eu fazer isso com um restaurante publicamente, pra mim é a mesma coisa. Por que as pessoas acham aceitável fazer isso? Eu não acho, entendeu? Eu acho que tem alguns lugares que realmente são muito ruins. Às vezes quando me Que dá perguntam, eu vontade, só falo, né? não, Mas eu não você vou. não vai Mas eu não fazer, vou né? falar aquela coisa, porque na verdade você falar mal das coisas é sangue, né? É da vontade de você seguir. Muita gente ganha seguidor com isso. Eu prefiro ganhar seguidor, né? Produzindo um conteúdo melhor e não só ficar falando mal das coisas. Mas lá foi coisa, na verdade, porque o restaurante é um restaurante muito caro, muito caro. Eu vi que você postou a Muito caro, e que ele já esteve no 50 Best. Ele saiu. Aí eu entendi até porque ele saiu, né? Mas foi bizarro, porque a comida tava muito ruim, mas o principal foi o Dry Martini. Dry Martini é um drink clássico, é um drink que qualquer lugar tem que saber. Eles erraram 3 Dry Martini, mas erraram assim, de uma maneira bizarra. Colocaram um vermelho branco, que né, não vai, tem que ser o dry. E foi assim, na verdade eu não fiquei tão chateada de ter gastado aquele dinheiro, assim, de ter gastado aquele tempo. Porque era uma noite que eu poderia ter ido em outro lugar legal. E eu gastei com aquilo lá. Eu gastei, foi horrível. Aquele dia foi uma coisa que fugiu do teu padrão, me chamou a atenção, né? Mas na verdade, não só... É que eu acho que às vezes algumas coisas têm que ser faladas, mas ali foi uma oportunidade de falar algumas coisas que eu já queria falar há algum tempo, mas assim, de uma forma... Ali ficou quase, porque se eu perguntar agora pra qualquer pessoa, ninguém sabe quem é esse restaurante. Provavelmente você também não lembra. Não, entendeu? Não lembro, então não foi mais uma oportunidade de eu falar sobre coisas que eu gostaria de falar, mas que eu sabia que não ficariam vinculadas àquele restaurante pra não ficar tão queimando ele, entendeu? Que fosse algo assim. Porque são várias coisas que as pessoas têm que perceber num restaurante, né? De atendimento, atendimento realmente foi ruim, mas do atendimento eu não falei de nenhum restaurante específico. Eu falei que, na verdade, quase todos eles o atendimento era muito ruim, mas isso não foi específico. Esse eu não falei de nenhum lugar específico. Mas são coisas que as pessoas têm que perceber. O meu objetivo é tentar melhorar um pouco as pessoas começarem a aprender a comer melhor e a exigir um atendimento melhor. A partir desse momento, os lugares vão se mexer para fazer algo melhor. Então, como eu vejo assim, a minha função que eu vejo em Curitiba é fazer o nível de restaurantes melhorar. Sim. O nível só vai melhorar se as pessoas exigirem porque assim, isso. É isso que eu tento fazer. Ok, mas a gente fica louco quando assim... Eu não me importo, assim, eu não vou precificar o trabalho de ninguém. Mas eu, assim, então, assim, fui bem servida, tava bem, o preparo era adequado, sabe, tem padrão, legal. Eu escolhi vir aqui, eu decidi que eu vou pagar o que você decidiu que vale. Mas eu fico louca quando o troço é injusto. E eu sei que Pagou o preço. Quando a gente sabe o que aquilo ali vale. E claro que assim, o público normal, ele acha que eu faço, esse macarrão aqui custa, sei lá, R$80 esse prato de massa. Em casa eu faço por 10. Gente, não é esse cálculo, de maneira nenhuma. Não é essa conta. Tem ambiente, tem pessoal, tem um monte de outras coisas. Então não é essa conta de padeiro que a gente faz. Mas ao mesmo tempo, se eu vou em 2 restaurantes similares, no mesmo bairro, isto é, tá pagando aproximadamente o mesmo aluguel, né, por metro quadrado. E num restaurante eu paguei 80 num prato e tava bom. E no outro eu paguei 180 e tava bom igual. No mesmo nível de insumo, aí é que eu tento fazer as pessoas entenderem qual que é o melhor custo-benefício. Se a gente tá falando que os dois tinham, porque eu não tô comparando, claro, um Vieira com frango, né? Se os dois tinham o mesmo tipo de insumo... E o bom faz isso, assim, comparar Não, eu tô comparando abacaxi com abacaxi, você não pode, né? Mas aí eu tento falar, olha, gente, e às vezes, mas eu tento fazer isso de uma forma discreta. Quando eu vejo que a coisa ou tá muito barata ou tá muito cara, aí eu posto o preço. E normalmente eu não posto o preço. Mas aí eu posto o preço para a pessoa ter uma base de comparação. Olha aqui, isso daqui está custando isso. Em outro lugar lá, tem lugares em Curitiba que estão cobrando R$239 um prato individual. Eu não acho isso razoável. Eu não acho. E a Carol faz umas sagas, assim, sabe? Ela fez da parmegiana. Então ela comeu parmegiana. 56 parmegianos. Capaz. 56 parmegianos. Olha, E aí você consegue ter esse parâmetro. Isso, daí aí eu posto o preço, porque eu falo, o melhor não é o mais caro. O que eu considerei o melhor não foi o mais caro. Eu paguei 60 nessa parmegiana e era o melhor.
né? Enquanto tinha parmegiana por 200, mas não era melhor. Exatamente. Então isso acontece muito. Muito. E muito aqui em Curitiba. muito. Curitiba é muito provinciana nesse provinciana. ano da Então, gastronomia. Carol, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Carol, por exemplo, você, quando você tem a oportunidade de tirar umas férias, de você viajar, você viaja para fazer gastronomia ou você viaja porque você viaja para você escolher o lugar onde você está viajando e aí você acaba Aí fazendo coloca a gastronomia. As duas coisas. As duas coisas. Mas a base do meu roteiro, mesmo que eu tenha decidido no lugar que a princípio não seja tão relevante assim de gastronomia, quando eu for montar o roteiro, aí eu vou primeiro colocar gastronomia. E daí eu vou os restaurantes que eu quero ir, ou não necessariamente restaurante chique, mas alguma coisa, uma fazenda que eu quero visitar, alguma coisa que tenha, né, algum prato diferente. E daí eu vou montar meu roteiro baseado nisso. E com certeza vai ter muitos restaurantes. Mas as duas coisas. Como eu tenho uma predileção por lugares mais esquisitos, às vezes acaba não são os lugares, até tem uma gastronomia legal, mas não são lugares que estão no Fifth Best, nem nada, em Michelin, né? Não tem nada disso. Mas Você já são comeu lugares... aquele pepecão que eu te falei? Em abalone? Eu acho que é o abalone que você tá falando. Eu comi isso na Malásia. Já comi, mas era uma sopa de abalone. Ela não vinha nesse formato. Era uma sopa de pepeca. Ela picadinha? Não, ela vinha inteira, mas ela vinha num caldo, assim. Então ela não, você não Perdeu via. a característica. Você não via tanto. Carol, e na hora de você avaliar, você avalia o atendimento também? Muito. Muito, né? Muito. Eu sou muito do atendimento. Eu, assim, pra mim, 90% é atendimento. Embora teria que ser muito comum, né? Natural ser um atendimento, um bom atendimento. Eu tive uma experiência bem ruim no domingo. Eu fui almoçar sozinha no domingo. Eu tinha 4 convites. Eu falei, pra não desaforar ninguém, eu vou almoçar sozinha. E aí eu sempre almoçar sozinha. E eu escolhi um restaurante que eu gosto muito, mas em outro lugar, não no que eu sempre frequento. E aí foi muito engraçado, porque a hora que eu cheguei ela tava sozinha. Então você parte do princípio que você é bem atendida, porque eu tô sozinha. Eu tô com um grupo de amigas, né? Só que não. Só que não, né? Falar. Se eu estou com vocês tomando um vinho, pode passar a tarde aqui sem me servir, que tá tudo certo. Mas eu estava sozinha. E aí eu contei no relógio. Acaba sendo mais crítica, né? 11, Você sozinha, né? 11 E a gente minutos. percebe mais as Pensar, coisas. Você não tem o que você não 11 tem que fazer. minutos pra alguém vir ver o que eu precisava, sério. Falei, nossa, se 11 minutos se eu ela fosse contou avaliadora, eu já tinha reprovado esse povo, né? E fiquei. Aí, assim, querendo ou não, eu acabo sendo um pouco influenciadora digital também, mas eu falei, não é sobre isso que eu falo, e eu, longe de mim falar mal Vou de me alguém. segurar. Longe de mim falar mal de alguém, não é esse meu papel, pelo contrário, eu só tento mostrar o lado bom, se for falar mal, eu nem falo. E aí eu fiquei mesmo me coçando, mas minha perereca coçava aqui, vontade de falar mal, assim, não é, mas eu vou falar. Na E aí foi. perereca Quando você dela quer falar coça mal por da qualquer perereca, coisa. Coça, a minha perereca coça sempre, pra qualquer coisa, pra falar bem, falar mal, A não de se vocês coçando. também. Só pra E aí saber se é foi, e aí normal. demorou, ok, aí muito atencioso, menino, mas demorou. Aí quando veio o prato, veio a salada, enfim, quando veio o prato principal, ele veio, era uma carne e ela veio fria. Eu falei, sério mesmo que você veio fria? Não era um carpaccio. Nesse restaurante Não, tão carpaccio. gostoso, veio, eu falei, mas tudo bem, comi, porque eu sou dessas, né? Ah, não vou reclamar, porque coitada, a pessoa tá trabalhando no domingo, né? Aquela coisa toda. E aí foi. E aí demoraram muito pra tirar meu prato. Mas demoraram, e eu fui contando o relógio. Falei, ai, como eu queria ser avaliadora uma hora dessa. Mas eu não sou. Se contém, Ivana. Porque eu queria só testar, sabe? Porque eu prezo muito pelo bom atendimento, mais do que pela comida ainda. Eu prezo pela experiência sempre, né? E aí foi. Daqui a pouco tá, tiraram o prato, sobremesa. Aí veio a sobremesa, eu até tenho foto aqui. A sobremesa veio muito derretida, era um sorvete. E ela veio muito derretida. Demorou e veio derretida. Aí, enfim. E aí eu falei, não vou falar mal, não vou falar bem, mas vou dizer que eu tô aqui porque as pessoas esperam saber onde que eu estou sempre. Eu Sim. deixei de uma forma bem sutil, ele bem pequenininho o nome da pessoa, do restaurante, bem petitico pra ninguém ver. O restaurante que eu tava, onde eu tinha almoçado. E aí depois, na segunda-feira, o proprietário entrou em contato comigo, né? Excelente dia, tudo bem com você? Como foi sua experiência no restaurante? Eu falei, Quero que bom você volte dia. aqui e vai jantar de graça. Infelizmente ruim. Mas por quê? Me conta o que aconteceu. É isso que estava aberto ali. Aí eu contei o que aconteceu. Assim, não tô falando... Não sei se existe crítica construtiva, não sei se existe, se não existe. Mas eu quis contar, dei minha experiência daí pro proprietário, que já que me perguntou. Porque eu não ia lá reclamar pro garçom, pro gerente, não ia. Sabe assim? Não volto mais. Sou daquela que não volto mais. E aí, e não indico também, né? Mas não vou falar mal. Aí eu peguei e expliquei, mostrei a sobremesa e a resposta do proprietário. No final de tudo que eu contei. Tipo, querendo ser muito educada ainda, porque eu podia ter feito uma reclamação diferente, né? Mas eu não fiz porque eu não sou dessas. Aí ele escreveu no final da minha reclamação, da minha indignação, né? Tudo. Tenso. Jesus. Tenso? Ele escreveu aqui, ó. Tá aqui, ó.
Tenso Jesus. Eu falei, gente, na boa, era melhor você nem ter me perguntado. Tenso Jesus, ele escreveu O que isso? quis dizer com Tenso isso? Jesus. Eu mandei áudio, mostrei a absurdo. sobremesa derretida. Falei que, infelizmente, Que eu gosto muito do absurdo. restaurante, mas que a carne chegou fria. E o tempo, 1h40 pra uma pessoa que tá sozinha é muito tempo, né? Mas ok, Mas no que domingo. absurdo que ele escreveu. E aí, depois eu Não, fiquei não pensando... tá ok, não tá ok. Depois eu fiquei pensando, não. Depois eu quero saber o nome ok. pra não ir lá. Não, calma, eu não vou falar. Não, mas assim, daí no final, quando o proprietário disse tenso Jesus, eu falei, Foi tudo que ele conseguiu. entende-se por que o restaurante é ruim, né? Mas aí você pode falar, nossa, olha, desculpa. Cara, a gente trabalha com serviço, Sim. né? No mínimo, eu Olha, pensei que ele tinha te minha oferecido funcionária- Deve ter um jantar acontecido de alguma graça. coisa. Volte Eu espero, aqui. vem aqui de novo pra gente pra você ter uma segunda Lógico, eu faria isso. No meu sex shop eu faço isso, né? Sim, sim. No meu eu faço Serviço isso. médico, a gente faz A gente isso. faz. 1000 desculpas, não é o nosso padrão. Mesmo que a gente ache que às vezes o cliente não tá com a razão, a gente Não. pede Sim, desculpa, Jesus, a gente proporciona outra experiência. Tenso Jesus. Tenso Jesus, eu falei, sério mesmo? Você tá me falando tenso Jesus? Nem tivesse me perguntado, né? Então, assim, imagino que... Que Por tristeza. isso que eu quis perguntar se você avalia, como que você avalia o atendimento, mas... Atendimento. Cara, então, sabe, você tá falando de almoçar sozinha e do atendimento sozinha. Nessa última viagem que a Carol fez, a Carol até foi pra feed isso, ela relatou uma dificuldade em reservar restaurante para uma pessoa. Uma pessoa. Pra uma pessoa só. É. De alta gastronomia, né? Isso, De alta gastronomia. Porque só assim, exato. geral, você nem não vai precisa no reservar, boteco, você não né? vai Sim. reservar, né? E as razões para isso, né? Num restaurante que não tem balcão, eu até falei, tá, o ticket médio de quem tá sozinho é menor ou é maior de quem tá acompanhado, né? É o custo mesa ou Eu acho que balcão eu acho que de- eles consideram... primeiro que assim, não são todos, né? Porque depois teve aquela polêmica do hater lá que apareceu, né? Mas enfim, não são todos. Eu acho que até... Nem vi isso. teve um isso. hater lá, um colega de profissão, inclusive. Ah, Eu te mando opinião sobre isso, mas enfim. Eu acho que... Eu diria que é minoria, não a minoria absoluta, mas é a minoria os que não aceitam, mas já tinha acontecido, né? Comigo no Peru e tal, dos melhores restaurantes, né? Eu não ter conseguido. Então, eu já sabia disso, nesse eu não consegui 2 restaurantes também. Eu pensei besteira aqui. A razão, eu acho que, claro, é financeira. É claro que eles não querem, se você tem uma mesa para 2 pessoas, perder aquela cadeira ali. Aham. Mas... Isso é do lugar que não tem balcão, né? Isso é de lugar que não tem balcão, mas, sinceramente, eu não acho que construir uma mesa do chefe seja uma coisa tão cara para um restaurante, entendeu? Então, você já tem tantos investimentos, já tem tanta coisa, você colocar ali na frente da cozinha, claro, talvez você tem que quebrar umas paredes e tal, mas nem que sejam 4 mesas. Porque uma coisa é você não conseguir fácil aquilo, outra é você não ter a possibilidade. Você negar completamente, porque uma coisa, claro, se você tem 4 mesas só de pessoas sozinhas, você sabe que você vai ter que reservar aquilo ali com 6 meses de antecedência. Sim. Tudo bem. Aí eu falo, ok, aí foi minha falha de eu não ter feito isso antes. Mas você não ter a possibilidade, eu acho que é uma coisa muito estranha, porque foi o que eu falei no vídeo, né? E no momento em que você fala de inclusão em todos os lugares, aí você... Uma pessoa sozinha, ela não pode, ela não precisa ser incluída. Né? Aí teve muita seguidora que falou, isso daí é coisa de machismo, de não sei o quê, porque obrigatoriamente você tem que sempre estar com alguém. Eu falei, olha, eu não vou nem colocar nessa questão. Com uma mulher sozinha pra marcar. E como eu quero perguntar outra coisa também que puxa nisso. A gente tava em Zurique e aí a gente saiu da ópera, eu e o Du foi num restaurante do lado da ópera. Era tarde já, restaurante bacana. E aí, não fui eu que falei, foi o Du. Ele falou, cara, esse mundo é muito masculino ainda, né? Eu falei, oi? Esse mundo da gastronomia, do sair do restaurante, repara nas mesas ao redor. Então, falo isso porque a Carol é uma mulher bonita, que chama atenção e viaja sozinha e para lugares que são fora do mainstream. E o Du falou, repara, em volta de você, tem um monte de mesa só com homem sentado. Mesa só com mulher, tinha uma, né? Então a gente vê ou casal ou muito homem sozinho, ali fazendo negócio, ou sei lá, conversando com os amigos, não sei o que. Eu falo, cara, esse mundo ainda é muito masculino. De fato, eu não lembro, eu não tenho lembrança de ter visto
Porque quando a gente tá jantando sozinho, almoçando sozinho, a gente repara mais ao redor. Se a gente tá conversando com alguém, a gente nem vê as mesas ao redor. Eu também na Suíça, né? Um lugar civilizado, avançado. né? Não, Então, de fato, eu não lembro de ter visto outro, assim, nesse tipo. Claro, almoçando num almoço rápido, óbvio que a gente vê o tempo inteiro. Mas nesse tipo de restaurante, eu não lembro de ter visto outra mulher sozinha. Mas homem eu vi. Eu lembro que eu tava... Tinha um senhor lá no Maito, no Panamá, na cidade do Panamá, que é o que tá mais bem colocado no Fifth Best. Ele estava na minha frente, fazendo menu de degustação junto comigo, mas era a única outra pessoa que estava sozinha ali também. Então, assim, esse É mundo muito da difícil. gastronomia É muito ainda difícil. é muito masculino, É muito né? difícil. E não só por ser masculino, o que eu percebo assim, a gente, não sei, né, lógico, nós aqui hoje a gente fala assim, vamos jantar em tal lugar, a gente pega e vai, né? Na Europa, por exemplo, meu filho mora em Barcelona. Você não consegue jantar em algum lugar se você não faz reserva prévia. O brasileiro não tem muito hábito de você fazer Não, a reserva gente não prévia. A gente, Às aqui, vezes eu acho você- aqui em Curitiba. Em São Paulo um pouco mais, porque em São Paulo, os bons eles são esse mais negócio de fazer concorridos. reserva. Aham. Mas aqui a gente, Aqui a em gente não- Curitiba, Esse bacana saiu é da ópera e difícil foi você ali. ter que fazer reserva. A gente pega e vai. E aí, às vezes, você tem que esperar ali uma meia hora para você sentar, mas tudo bem, você espera meia hora. Mas essa cultura de você fazer reserva prévia é uma coisa um pouco ainda que não está no curitibano. A gente hoje vê que nos restaurantes bons aqui em Curitiba, a gente também tem que fazer reserva. Mas lá em Barcelona, pô, qualquer esquininha que você tem que comer um sanduíche, um Nova hambúrguer. York também. Nova York, Você tem não que entra fazer em lugar reserva. Eu nenhum. falei, sério, filho? Nós vamos comer um hambúrguer, né? Então é difícil o negócio de reserva, né? Pra mim, vamos lá em tal lugar, você vai, espera 20 minutos, meia hora, você vai, senta e come. Mas, esse troço de fazer reserva é chato, Não, hein? e não é reserva com semanas ou meses É de chato, antecedência. sim. E Sim, com chegar no pagamento horário, antecipado, que quando- muita gente muita gente, quando eu postei sobre isso, falou, mas por que você não fez para 2 pessoas e daí Você vai ter apareceu que pagar a sozinha? segunda Eu pessoa Eu falei, pela gente, mesma não parte sejam disso. ingênuos. Aham. Você faz um pagamento antecipado, eles não são Aham. idiotas. É que você querer ser mais espertalhão do que os outros me assusta um pouco, né? mas Ninguém, eles são empresários, Outro eles dia eu são fui tubarões, jantar. gente, pelo amor de Deus, outro né? dia- Eles são... Eu falei, gente, eles são Né? tubarões. Eu realmente vou ser mais esperta do que eles. Quando as pessoas começaram a me falar isso, eu falei, gente, por favor, né? Outro dia a Ali me convidou para jantar. Fomos num lugar lá que, não tinha lugar. A gente chegou lá, aí você fez reserva? Não Porque era fez. terça, A gente teve que ir para outro restaurante, caramba. Terça eu também não faço. Eu Terça eu não faço. brochei. Eu falei, como assim? Como assim? Mas chato esse negócio de reserva aí. Eu acho que inteiro. E Eu aí, acho chato, mas né? aí, assim, o desfecho que tu falar, você viaja sozinha, inegavelmente, assim, quem puxou isso não fui nem eu, foi o Du que reparou, e aí, assim, a gente não pode negar, né? O mundo é um mundo inseguro para uma mulher sozinha, Sim. em grande parte dos lugares, obviamente Sim. não na Suíça. Mas até- aí, já e teve até- muita situação. Não, eu de- assim, de eu estar sozinha e sentir. Eu não me sinto mal de maneira nenhuma. Eu sinto mais poder ainda. eu me sinto. Não, Nossa, eu me me sinto muito pra poderosa. mim. Não, Você tipo, sempre viaja fora, sozinha? sempre não. Mas eu acho que metade. Metade. Assim, eu só não viajo mais sozinha. Por várias questões que eu até já falei lá no perfil, que é a questão financeira. Às vezes uma viagem sozinha acaba saindo muito cara. Você não paga Se meio quarto de hotel. você não paga meio quarto, aí tem além do restaurante, que eu não consigo, às vezes, em alguns Quando restaurantes. você quiser, você me Eu chama ia pra falar dividir. isso agora, vamos Você dividir. me chama pra dividir, Carol. Não tem problema. Tem problema, eu me organizo, Carol. Ela não aceita qualquer um. O que é isso? Olha, eu não sou qualquer uma. O que é isso? Eu nem que se peido. comportar, Eu nem né? peido. O que é isso? Para com É isso, pô. princesa e solta. Fala sério, né? Eu levo creme de jambu pra você, Carol. Então tá tudo combinado. Esse é meu. Mas enfim, é só por uma questão financeira, porque de resto, eu acho que eu prefiro viajar Ó, mais sozinha Tem do que... 3 câmeras. Não, pessoas. Carol, não. Você Mas, ó, eu e a Morinha aqui, ó, vocês podem escolher É como eu que você quer escrevi lá chamar. no não vou feed lá que eu revezar. escrevi aquele Vamos texto. revezar. É uma viagem à prova de estresse. Pelo menos comigo foi... Pessoas estressam. As pessoas estressam, entendeu? Eu já tive verdade. viagens que pra mim não existe solidão pior do que acompanhada. É horrível você estar com alguém jantando e essa pessoa
tá ali no celular, tá querendo fazer... Né? Mas é que em determinado... O que eu mais vi era eu jantando sozinha ou almoçando sozinha, um casal do lado, e eles não trocaram uma única palavra. Nossa, a refeição inteira. reparo Eu muito ficava nisso. pensando assim, gente, a minha vontade era filmar e falar, gente, quem é que tá sozinha aqui de fato? Entendeu? Eu Quem também é que tenho tá essa sozinha? vontade. Eu tava sozinha feliz, porque eu estava sozinha por opção e eu tava conversando com um monte de gente Eu ali no meu sempre celular. reparo. Agora as pessoas... É aquela coisa constrangedora, que Sim. você vê que é constrangedor. Extremamente constrangedor. E uma viagem, às vezes você tem uma briguinha com a pessoa que tá viajando com você, e aquilo ali, dependendo da pessoa, dura 3 dias. E aquela situação meio que dá uma estragada naqueles 3 dias. E eu acho que tempo pra mim já é a coisa que mais importa na vida, muito mais do que dinheiro. E tempo em viagem, então não vai voltar, você não vai voltar para aquele lugar. E eu tenho lembranças de viagens que eu fiz, que aconteceram esse tipo de coisa, que eu falo, meu Deus, porque se eu estivesse sozinha... E eu lembro que enquanto eu tava viajando e tava acontecendo essas coisas, eu falava, gente, se eu estivesse Gastando em sozinha... dólar, isso em não, euro. gastando Ai, que dólar, em nervoso. euro, querendo aproveitar. Eu lembro de uma situação naquele castelo lá esqueci, eu não vou nem conseguir falar agora, da Cinderela, lá da Alemanha, lá, né? Que foi inspirado... Neuschwanstein, lá, enfim. Que eu tava, né, vendo as coisas e feliz da vida e tal. E, na verdade, o exterior, né? Porque o interior não é tão interessante assim. Mas o exterior, eu tava muito feliz, tava um dia lindo. E a pessoa que tava comigo... Tava com cara de cu. Tava com cara de cu, querendo ir embora logo. Porque não gostava de história, não gostava de nada daquilo. Tava viajando com as pessoas erradas. Então, mas era meu namorado na época. É o normal, né? Você viajar com namorada, entende? Uma amiga minha. Então... É uma prova dos 9, inclusive. Então, Carol, assim, aí eu só ficava pensando, gente, você viajar sozinha, você fazer exatamente o que você quer pelo tempo que você quer. Se você quer ficar ali 3 horas observando uma paisagem, você vai fazer isso. E o vice-versa também é ruim. Porque às vezes você quer ficar um pouquinho mais... você já tá querendo ir embora, porque, tipo, a pessoa gosta de tecnologia. Eu tô cagando pra isso, né? Então, eu tô querendo ir embora. Claro que eu não vou ser grosseira de ficar fazendo, mas assim, ao mesmo tempo eu fico, eu poderia estar fazendo outra coisa da minha vida agora. Carol, então é chato isso, você né? imagina, eu, que sou motociclista, né? Que a gente viaja, o programa viaja de 20 dias, de 30 dias. Você sai daqui com um grupo de casais ou não, e você passa 24 horas junto. E você tem o estresse da estrada, se você corre a 120, a 100, se você parar no posto, se você come, se você escolhe um restaurante, outro restaurante. Gente, 20 dias viajando numa estrada com um grupo, gente, isso é verdadeiro Big Brother da vida. Isso que eu ia falar. Porque assim, você tem, desde o momento que você acorda, se todo mundo tá junto no horário pré-estabelecido, se o casal XY chegou meia hora atrasado. Gente, é um reality. Reality show. Aí, assim, a decisão de onde vai jantar. A decisão... Gente... Você é broxante, na verdade, 20 ou 30 dias. Assim, eu já fui para Atacama 3 vezes. É um reality. Você só conhece a pessoa... Você só conhece aquele casal, você só conhece aquele colega, aquele amigo, quando você faz uma viagem na estrada junto, entendeu? E aí você fura um pneu, você tem um problema numa moto, você tem alguma coisa... Você vê como a pessoa se comporta. E você vê como as pessoas... Tem o filho da puta que fala assim, o problema é teu, eu tô seguindo viagem, eu tenho que chegar no hotel tal horário, tem aquele que fica do teu lado ali, esperando o seguro chegar, o conserto do pneu da tua moto e tal. Gente, é um reality. Você fazer um passeio de moto é um reality. É diferente de você pegar o teu avião e você viajar lá 6 horas e você chegar no hotel e você ir pro hotel lá pro teu quartinho. É totalmente diferente, gente. É diferente. É uma vida diferente. Eu viajei já muito de moto, pilotando, inclusive. Única mulher pilotando no grupo, porque não temos muitas mulheres pilotando, né? Gente, é uma outra vida. É uma outra vida, assim, que você conhece as pessoas de verdade. É que nem quando você conhece com um cara, né? Você namora o cara 6 anos e casa. Aí quando você casa, que você vai conhecer a cara. Quando você faz uma viagem de moto por uma América Latina, você vai passar 20 dias juntos, é que você conhece as pessoas. Agora, que você está convivendo. Mudando de saco para mala, mas é uma coisa que eu não quero deixar da gente colocar aqui. Você terminou o curso lá de sommelier? Terminei. Também. Então, a Ivana, ela faz muito essa relação
de Vinho vinho, com e sexualidade. sexualidade, comida e não sei o quê. Mas desde sempre, né? É, Desde sempre. Tem e- muitos relatos, inclusive, no início da época de Roma, que as mulheres não podiam tomar vinho, elas era mal visto, porque isso incitaria elas ao adultério. É verdade. Mas Tinha muita relação entre as duas coisas, né? Vasodilatação, sabe, né? deixa você tranquila. né? Mas eu acho que essa relação dos Mas prazeres, né? você sabe que eu acho... Viajar, Eu né? acho, Por exemplo, Carol- quem gosta comida, vinho, tudo isso tem uma relação com Carol, a sexualidade. Mas aí que você vai falar, você, Zé, acaba exercendo, Carol, um sex appeal com isso. Porque quando você Mas fala o de que que comida, eu de vídeo, de acho? gastronomia, rola Mas, muito ó, assédio. Não, rola muita sede, mas eu não sei se é por causa da comida. Será? Se é por causa da comida e do vinho? Eu acho que é a soma dos Eu acho fatores. que é a Carol, soma. eu acho que Acho que é uma a soma. coisa que mata os casais casados, É o falta dia a de dia, bebê? a rotina. Não é falta de bebê. Mas assim, quando você é solteira, digamos que você é solteira, tal, eu chamo que tá na entre safra, né? Porque eu tô no meu 3º casamento, então eu tive algumas entre safras. O que torna interessante a comida com a sexualidade? Na entre safra, nunca você marca de você ir pro motel com o cara, né? Vai tomar Você um vinho mata antes. pra você sair pra jantar, Ai. né? Então você tem o jantar, você tem uma comida, você tem o roçar de perna ali debaixo da mesa, Olha! você tá esfregando. Assim, o jantar, aquele momento ali daquele casal, é um momento de preâmbulo, né? É um momento onde aquela refeição é o afrodisíaco, é o erotizante. Então, assim, você vai fechar aquela noite com uma trepada boa e gostosa. Ou O que não. você perde no teu casamento. No teu casamento você perde isso. Intencional. No teu né? casamento, você chega em casa, você come a sopinha, você come um arroz e feijão, você toma banho, você põe um pijama de bolinha, entendeu? E aí você matou teu casamento ali. Porque aquele momento daquela refeição, daquele diferente, daquela refeição diferente, aquele vinho, aquele Aquela momento luz especial, baixa, aquele aquela jantar, atmosfera. aquela refeição é o teu afrodisíaco. Você vai fechar, quer dizer, você começa a noite com a Carol e você termina a noite com a Amora, né? Nossa! Isso, Tá virando uma suruba. isso é o que fecha a tua noite na entre safra, né? Que é o que você perde no teu casamento. No teu casamento você vira uma rotina, uma mesmice, uma comidinha, uma trepadinha, tal, que você mata o casamento. Então, esse casamento desse momento da refeição afrodisíaco, aquele bom vinho, aquela boa refeição, com depois a trepada legal com a Amora. Trepada legal que agora eu vou. Fechou, entendeu? É isso que O fechou. lance é não casar, então. Continuar sempre namorando. esse- Ou seja, depois de 3 casamentos, eu posso Não dizer. case mais. Não vamos casar mais. Ó. Carol tá solteira, né? Eu... Não vamos casar mais. Vamos Eu namorar. nunca respondo essa pergunta, mas eu prefiro não eu comentar. prefiro não comentar, mas eu nunca quis casar e eu não pretendo me casar. Não, isso eu sempre falei. Não Que eu, depois de 3 casamentos, disse que se eu me livrar desse casamento, eu não quero mais casar também. Teve algum momento na vida que você titubeou? Que você... Pensa em querer casar? É. Não. Sério, Carol? Não. De juntar? Nunca. Eu poderia até Isso que é casar, mas mulher, né, morando separada. independente. Cacete, A viu? minha base sempre foi... Cacete, Eu viu? amo morar sozinha. Cacete. E eu moro sozinha, o quê? Há 19 anos? Então, a gente vai criando algumas manias nesse período, né? Que legal. Não, eu não conseguiria ter paciência de morar com ninguém. Eu acho que seria eu dar um passo pra trás, entende? Eu tenho toda a minha independência, Sim, tudo. você tá Eu bem acho que, do jeito que você está. assim, tirando algumas exceções, as pessoas normalmente elas casam ou porque elas querem ter filho, ou por uma questão financeira, que se juntam. É mais barato você pagar um aluguel só, né?
Eu Nossa, prefiro... Não, eu nunca pensei É nisso. sempre isso, não vê eu lá o pessoal que junta? Ah, você tá pagando não sei o que, você fica mais aqui, vamos pagar um aluguel Eu só. achava que era por causa do cheiro no pescoço. Não, gente. Assim eu tô vendo. Eu achava que era por causa do cheiro no O pescoço. Cheiro do pescoço? Eu achava que as pessoas casavam porque queriam ter cheiro no pescoço. Não. Cacete, que cheiro do pescoço, você tá maluca? As Dormindo em pessoas- conchinha, não? Não, eu acho que até um Quando tá pouquinho isso, apaixonado, mas né? quando tá apaixonado, mas eu vejo Depois, muita vai, pessoa que dormir não com está tia, só que está apaixonada, que junta por causa da questão financeira. Eu prefiro gastar mais e continuar sozinha. Assim como a história da viagem. Sim. Prefiro gastar mais e viajar sozinha e não ter estresse. Mas, Que mas eu legal. ainda acho que tá vindo com as pessoas erradas. Eu acho que Me isso. convida, aí eu vou na próxima com você. Eu e a Vamos Carol. com você que vai dar tudo Vamos lá, certo. vamos nós três. Vamos nós três, vamos dar trio. Gente, Ah, o quarto de 3 é mais barato que o quarto de 2. Eu também acho, vamos fazer um... Carol, eu teria mais 5 horas, pelo menos, de assunto aqui. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Tem convite. muito mais coisa pra conversar. Eu vou te chamar pra voltar. Queria agradecer vocês, meninas. Obrigada. E se você que tá vendo a gente gostou, siga, comente, compartilhe, porque vai ter muito mais conteúdo bacana sobre esse universo Ó, infinito que das pepecas. A gente devia ter aproveitado mais a Carol. Eu E é por acho. isso que você tem que voltar aqui. Pra gente falar só de comidas afrodisíacas. Ah, eu acho também. Já vamos deixar marcado. A saga, vamos A gente não Saga comentou. afrodisíacas, olha aí. A gente falou de comida. A gente tem que falar de comida e afrodisíaca. Comida afrodisíaca e vinho. Só isso. Né? Então, isso é um capítulo à parte. Você Não, volta pra logo. mim, vinho Então, afrodisíaco. pronto. Eu fico Eu já tô... Depois da eu tô segunda facinho taça. agora. Segunda taça eu fico Estudar, facinho. estudar, esse Mas aí a precisa gente de tem que preparação. aproveitar você, Carol. Eu tô pronta Você tem já. que ensinar pra gente sobre as comidas afrodisíacas. Acho que é necessário. Você sabe muito. Vamos marcar um evento Muito. pra isso. A Carol volta. Vamos. A Carol volta. Vai ser mais Carol, visão para volta. comidas, com formato de pepeca, outra de comidas afrodisíacas e outros para vinho. E senta que lá vem história. Perfeito. Gente, muito Fechou. obrigada. Obrigada, Carol. Fechou. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada.